Mãe, meu sogro me bateu. Aquelas palavras que minha filha Clara disse ao telefone me cortaram como uma faca. Eu estava no trabalho, revisando alguns documentos da empresa, quando o nome dela piscou na tela. Era meio-dia. Clara nunca me ligava àquela hora. Minha filha, o que aconteceu? Silêncio. Então, sua voz embargada. Mãe, meu sogro me bateu porque a comida estava muito salgada. Meu marido viu tudo e não disse uma palavra. Meu sangue gelou. Onde você está? Na casa deles, mãe. Estou trancada no banheiro. Estou com medo. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Meu nome é Sônia Matos. Tenho 55 anos. Trabalhei minha vida inteira como contadora para uma empresa têxtil aqui em São Paulo. Criei a Clara sozinha depois que me separei do pai dela, quando ela tinha 12 anos. Ele era policial, um bom homem, mas a vida nos levou por caminhos diferentes. Clara sempre foi uma menina quieta, obediente, amorosa. Quando ela conheceu o Heitor, 3 anos atrás, eu quis acreditar que ela tinha encontrado um bom homem. Ele vinha de uma família tradicional do interior de São Paulo. O pai dele era duro, seco, um daqueles homens que nunca sorriem. Mas Heitor parecia diferente. Eu estava errada. 20 minutos depois daquela ligação, eu estava no meu carro, dirigindo como uma louca em direção à casa deles, mas não estava sozinha. Liguei para o Roberto, pai da Clara. Contei tudo em 30 segundos. Não diga mais nada, Sônia. Estou a caminho. Nos encontramos a 2 quadras da casa. Roberto estava de uniforme. Eu carregava outra coisa. Quando chegamos à porta da frente deles, meu coração batia tão forte que pensei que ia saltar do peito. Toquei a campainha. Passos pesados. A porta se abriu. Era ele, o sogro da Clara, pai do Heitor, um homem grande, de braços grossos e um olhar frio que me atravessou. "O que você quer?" ele disse com desprezo. Eu não disse uma palavra. Apenas levantei o que segurava na mão. E quando ele viu o que era, seu rosto mudou. Tudo mudou. Antes de contar o que aconteceu naquele dia em frente àquela porta, você precisa entender como chegamos até ali, porque Clara nem sempre foi aquela mulher assustada, trancada em um banheiro, com medo do próprio sogro. Houve um tempo em que minha filha era livre. Lembro-me de quando Clara tinha 23 anos. Tinha acabado de se formar como professora de educação infantil. Todos os domingos, ela vinha jantar em casa. Eu fazia frango assado, purê de batatas, farofa. Ela chegava com as mãos cheias de desenhos que seus alunos tinham feito para ela. "Olha, mãe, este menino me desenhou com asas. Ele diz que sou um anjo." Ela ria. Tinha uma risada limpa, sincera. Sentava-se à mesa da cozinha, tomando café com um pouco de canela, e me contava seus planos. Queria abrir sua própria escolinha um dia. Queria viajar. Queria ser feliz. Eu a observava ali, com o sol da tarde entrando pela janela, iluminando seu rosto, e pensava: eu consegui. Criei-a sozinha, mas consegui. Clara nunca me deu trabalho. Nunca festejou até tarde. Nunca mentiu para mim. Nunca me desrespeitou. Era uma boa filha. Boa demais, talvez. Quando o pai dela e eu nos separamos, ela tinha 12 anos. Foi difícil. Roberto trabalhava muito. Quase nunca estava em casa. Eu me sentia sozinha. Ele se sentia incompreendido. Não houve gritos, nem agressões, nem outra mulher ou outro homem. Houve apenas silêncio. Um dia, ele foi embora. Fiquei com a Clara, mas Roberto nunca deixou de ser seu pai. Ele a pegava aos sábados, a levava ao parque, ao cinema, para comer pizza em uma lojinha que ambos amavam. Clara o adorava, e ele a ela. Com os anos, Roberto e eu aprendemos a ser amigos. Não éramos mais um casal, mas éramos pais, e esse laço nunca se quebra. Clara cresceu vendo isso, uma separação com dignidade, sem ódio, sem vingança. Talvez por isso, quando conheceu o Heitor, ela acreditou que todos os homens eram como seu pai. Bons no fundo, capazes de mudar. Ela estava enganada.
Heitor apareceu na vida dela há 3 anos. Clara trabalhava em uma creche no bairro da Muca. Ele era contador em uma construtora. Conheceram-se em uma festa de aniversário de um amigo em comum. A primeira vez que Clara me falou sobre ele, notei algo em sua voz. Algo diferente. Mãe, conheci alguém. Ah, é? E como ele é? Ele é sério, trabalhador. Diz que quer construir uma família. Eu gostei daquilo. Hoje em dia, encontrar um homem que fala em família é raro. Quando o conheci, Heitor pareceu educado. Veio à minha casa com flores, apertou minha mão, chamou-me de Dona Sônia com respeito. Era alto, magro, com cabelos castanho claros, olhos castanhos e um sorriso tímido. Conversamos por horas. Ele me disse que era de Campinas, que sua família era tradicional, que seu pai tinha sido militar e agora possuía uma loja de autopeças. Ele me disse que admirava mulheres trabalhadoras como eu, que criar uma filha sozinha era algo que ele respeitava profundamente. Eu queria acreditar nele, mas algo me incomodou naquele dia, algo pequeno, quase invisível. Quando Clara foi à cozinha pegar mais café, Heitor olhou para mim e disse: Dona Sônia, eu venho de uma família onde o homem é o provedor e a mulher cuida da casa. Mas entendo que a Clara tenha um emprego. Tudo bem. Por enquanto. Por enquanto. Essas 2 palavras ficaram na minha cabeça. Mas Clara estava apaixonada, e eu queria vê-la feliz. Eles se casaram 1 ano depois. Foi um casamento simples, em um jardim na zona sul da cidade. Clara usava um vestido de renda branco, simples, mas lindo. Roberto a levou ao altar. Eu chorei. Heitor prometeu amá-la, cuidar dela, respeitá-la. Eu acreditei nele. Os primeiros meses foram bons. Clara vinha à minha casa com frequência. Dizia-me que Heitor era atencioso, que cozinhavam juntos, que passeavam aos domingos. Ela parecia feliz, mas aos poucos, as visitas se tornaram menos frequentes. Mãe, é que o Heitor quer que passemos mais tempo com a família dele. Ah, claro, querida, tudo bem. Depois, ela parou de vir aos domingos. Mãe, meu sogro nos convida para jantar todo domingo. Ele diz que é uma tradição de família. Entendo, querida. Mas você sente minha falta, certo? Ela ria, mas não era a mesma risada. E então, um dia, notei algo em seu rosto. Uma sombra. Um cansaço que não vinha do trabalho. Clara, você está bem? Sim, mãe, só estou cansada. Mas seus olhos diziam outra coisa. Eu quis perguntar mais, quis insistir, mas não o fiz. E esse foi meu primeiro erro, porque quando uma mãe sente que algo não está certo com sua filha, ela deve agir, deve perguntar, deve quebrar o silêncio. Eu não o fiz. E essa omissão, esse meu silêncio, quase custou tudo para a Clara. Agora, em pé em frente àquela porta, com Roberto ao meu lado e aquele objeto na minha mão, eu entendi algo. Às vezes, o amor de uma mãe não é apenas estar lá. É preciso estar presente, é preciso agir. E naquele dia, eu ia agir. A primeira vez que algo estava errado foi 6 meses após o casamento. Eu não vi na época. Ninguém viu. Mas agora, olhando para trás, entendo que tudo começou ali. Era um sábado à tarde. Clara chegou em minha casa sem avisar. Isso já era estranho. Desde que se casou, ela sempre me avisava antes de vir. É que o Heitor gosta de saber onde estou, ela me dizia. Eu achava que era carinho, atenção. Não era carinho. Naquele sábado, Clara bateu na porta com as mãos trêmulas. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Mas quando perguntei se ela estava bem, ela sorriu. Sim, mãe, só vim te ver. Eu a abracei. Ela cheirava a sabonete de lavanda, a casa limpa, aquela mistura de água sanitária e amaciante que sempre usava, mas também cheirava a medo. Não sei explicar. Mães conseguem sentir o cheiro do medo em seus filhos. Sentamos na sala de estar. Servi-lhe um pouco de suco de laranja. Ela segurou o copo com as 2 mãos, como se precisasse se agarrar a algo. Como está o Heitor? Perguntei. Bem,
Trabalhando muito. E seu sogro? Ela ficou em silêncio por apenas um segundo, mas esse segundo foi o suficiente. Ele está bem também. É exigente, mas é o jeito dele. Exigente. Essa palavra deveria ter me alertado, mas eu não quis ver. Clara ficou comigo a tarde toda. Vimos um filme antigo, um daqueles que costumávamos ver juntas quando ela era pequena. Comemos pipoca, rimos. Por um momento, senti que tudo estava bem. Mas quando ela foi embora, antes de entrar no carro, virou-se e disse: Mãe, se um dia eu precisar ficar com você por uns dias, posso? Meu coração parou. Claro, minha filha. Esta sempre será sua casa. Por que pergunta? Por nada. Só queria saber. Ela foi embora. Fiquei ali na porta, vendo-a se afastar com um nó no estômago que não passou a noite toda. Eu deveria ter ligado para o Roberto. Deveria ter ido à casa dela no dia seguinte. Deveria ter perguntado o que estava acontecendo. Não o fiz, porque Clara me disse que estava tudo bem, e eu quis acreditar nela. As semanas passaram. Clara parou de vir. Nem mesmo ligava mais aos domingos. Eu a procurava, mas ela sempre tinha uma desculpa. Mãe, desculpe. Meu sogro nos convidou para jantar. Mãe, não posso. Tenho que limpar a casa. Mãe, Heitor quer que visitemos a tia dele. Sempre outra pessoa. Sempre outra prioridade. E eu, tola, pensava: bem, é normal. Ela é recém-casada, está construindo sua vida. Mas uma tarde, enquanto eu estava no supermercado, vi a Clara. Ela estava na seção de hortifruti, escolhendo tomates. Usava uma blusa de manga comprida, embora estivesse calor. O cabelo estava preso em um rabo de cavalo baixo. Parecia mais magra. Clara! Gritei animada. Ela se virou. Seu rosto se iluminou por um segundo. Mas então vi algo em seus olhos, algo como pânico. Mãe, que surpresa! Aproximei-me, a abracei. Ela ficou tensa. Como você está, querida? Não tenho notícias suas há semanas. Desculpe, mãe, estive ocupada. Ocupada com o quê? Você nem me liga mais. É que, sabe, a casa, o trabalho, o Heitor. Olhei-a de perto. Tinha olheiras profundas, a pele pálida. E quando ela se moveu para pegar umas cebolas, a manga da blusa subiu um pouco. Vi um hematoma em seu pulso. Clara, o que é isso? Ela rapidamente abaixou a manga. Nada, mãe. Bati na porta do carro. Na porta do carro? Sim. Você sabe como sou desastrada. Ela sorriu. Mas aquele sorriso não chegou aos seus olhos. Eu quis pressioná-la. Quis pegá-la pelo braço, levá-la para minha casa, sentá-la na mesa da cozinha e dizer: diga-me a verdade. O que está acontecendo com você? Mas naquele momento, o telefone dela tocou. Ela o tirou do bolso. Vi o nome na tela. Heitor. Seu rosto mudou. De repente, toda a luz se apagou. Desculpe, mãe, tenho que atender. Ela se afastou alguns passos. Fiquei ali, fingindo olhar os pimentões, mas estava ouvindo. Sim, já estou indo. Não, não demorei. Estou comprando o que você pediu. Sim, seu pai já está aí. Eu sei. Estou a caminho, Heitor. Estou a caminho. Ela desligou. Voltou para onde eu estava. Não sorria mais. Mãe, tenho que ir. Heitor está me esperando. Tão cedo? Nem conversamos direito. Eu sei. Desculpe. Meu sogro chegou mais cedo e tenho que fazer o jantar. Seu sogro mora com vocês? Não, mãe. Mas ele janta conosco quase todos os dias. Sabe, Heitor é o único filho dele. E desde que sua esposa morreu, bem, ele está sozinho. Algo em meu peito se apertou. E você está bem com isso? Claro, mãe. É normal. Ele é o pai dele. Não era normal, mas não disse nada. Clara me deu um beijo rápido na bochecha. Pegou seu carrinho e saiu, quase correndo. Fiquei ali no meio do supermercado com as mãos vazias e o coração pesado. Naquela noite, não consegui dormir. Liguei para o Roberto. Roberto, precisamos conversar sobre a Clara. O que aconteceu?
Não sei, mas algo não está certo. Ela te disse alguma coisa? Não, mas eu a vi hoje. Ela tem um hematoma no pulso e está muito magra e nervosa. E você acha que o Heitor está batendo nela? Não sei. Ela diz que não. Mas Sônia, se você suspeita de algo, temos que fazer alguma coisa. Eu sei, mas não posso acusá-lo sem provas. E se eu estiver errada? E se a Clara ficar com raiva de mim? Roberto suspirou. Ok, mas vou falar com ela sozinho. Obrigada, Roberto. Desliguei, mas Roberto não conseguiu falar com ela porque toda vez que tentava vê-la, Clara tinha uma desculpa. Estava ocupada, estava cansada. Heitor não podia ir naquele dia. O sogro precisava de algo. Sempre algo. E de longe, eu via minha filha se apagar, pouco a pouco, como uma vela que alguém sopra, suavemente, constantemente, até não restar mais luz. Mais 3 meses se passaram. Clara fez 26 anos. Fiz um jantar para ela em minha casa. Convidei Roberto, convidei seus amigos, convidei Heitor. Heitor chegou atrasado. Chegou com cara séria. Sentou-se à mesa sem sorrir, sem falar com ninguém. Clara estava ao seu lado, quieta, tensa, como se esperasse uma explosão. Tentei tornar a noite agradável. Preparei sua comida favorita, lasanha, pão de alho e uma salada grande. Coloquei música. Trouxe o bolo, mas a tensão era tão espessa que se podia cortar com uma faca. Quando cantamos Parabéns pra você, Clara tentou sorrir, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Depois do jantar, Heitor se levantou. Estamos de saída. Meu pai está nos esperando. Seu pai? Perguntei. Mas é o aniversário da Clara. Eu sei, mas ele quer vê-la também. Ela é sua nora. Clara se levantou sem dizer uma palavra. Deu-me um abraço rápido. Obrigada, mãe. Estava lindo. Querida, por que não fica mais um pouco? Seus amigos acabaram de chegar. Não posso, mãe. Heitor está certo. O pai dele está nos esperando. Eles saíram. Fiquei ali, vendo a porta se fechar, com o bolo pela metade e as velas ainda acesas. Roberto se aproximou de mim. Sônia, aquele homem não está bem. Eu sei. E a Clara também não. Eu sei. Temos que fazer algo. Mas o que, Roberto? O que fazemos se ela não nos deixa ajudá-la? Ele não tinha uma resposta. Ninguém tinha. E enquanto isso, minha filha estava se perdendo. E eu, sua mãe, não sabia como salvá-la até aquele dia. Aquele dia em que ela me ligou com a voz embargada dizendo: Mãe, meu sogro me bateu. E eu entendi que não havia mais tempo para dúvidas. A hora de agir havia chegado. Depois daquele aniversário, algo mudou em mim. Eu não podia mais fingir que tudo estava bem. Eu não podia mais esperar que Clara me contasse a verdade, porque as palavras de uma filha sofredora nem sempre vêm. Às vezes, o silêncio grita mais alto. Decidi visitá-la sem avisar. Era uma terça-feira à tarde. Saí do trabalho mais cedo. Inventei uma desculpa para o meu chefe e dirigi até a casa onde Clara morava com Heitor. Era uma casa pequena, em um bairro tranquilo na zona norte da cidade. Nada chique, mas agradável. Tinha um pequeno jardim na frente com petúnias. Quando cheguei, o carro de Heitor não estava lá. Isso me deu coragem. Bati na porta. Esperei. Ninguém abriu. Bati de novo. Clara. Sou eu, mãe. Ouvi passos lentos, como se alguém estivesse hesitando em abrir ou não. A porta se abriu apenas uma fresta. Clara espiou. Seu cabelo estava solto, despenteado. Usava uma camiseta velha e calça de moletom. Parecia cansada, tão cansada. Mãe, o que você está fazendo aqui? Vim te ver. Posso entrar? Ela olhou para trás, para dentro da casa, como se procurasse por algo ou alguém. Heitor não está, eu disse. Vi que o carro dele não estava. Ela respirou fundo, abriu a porta um pouco mais. Entre. Eu entrei. A casa cheirava a água sanitária, a limpo. Limpo demais. Como se alguém estivesse esfregando por horas. A sala estava impecável.
As almofadas do sofá perfeitamente arrumadas, a mesinha de centro sem um pingo de poeira. Tudo em seu lugar. Tudo perfeito. Perfeito demais. Quer um café? Clara perguntou. Sim, querida. Obrigada. Fomos para a cozinha, e lá vi algo que partiu minha alma. Na parede, ao lado do fogão, havia uma lista. Uma lista escrita à mão com uma caligrafia masculina. Dizia, regras da casa. O jantar deve estar pronto às 19 horas em ponto. A casa deve estar limpa antes de eu chegar. Não receber visitas sem aviso prévio. Não sair sem permissão. Respeitar meu pai como se fosse o seu. Eu gelei. Clara. O que é isso? Ela continuou fazendo o café sem olhar para mim. São as regras do Heitor. As regras do Heitor. Sim. Ele diz que uma casa funciona melhor quando há ordem. E você concorda com isso? Ela permaneceu em silêncio. Serviu café em 2 xícaras, me entregou uma e sentou-se à minha frente na mesa da cozinha. Mãe, sei que você não entende, mas é assim que a família dele funciona. O pai dele criou o Heitor assim. E Heitor quer que nossa casa seja igual. E você? O que você quer? Ela baixou o olhar. Quero que meu casamento dê certo. Mas isso é um casamento, Clara? Ou é uma prisão? Ela ergueu o olhar. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Não diga isso, mãe. Minha filha, essas regras, isso não é normal. Isso não é amor. É controle. Não é controle. É disciplina. Heitor diz que as mulheres de hoje não sabem mais ser esposas, que não sabem cuidar de uma casa, que a mãe dele era diferente, que ela sabia o seu lugar. O lugar dela. Clara, escute-se. Desde quando você fala assim? Desde que entendi que se quero que isso funcione, tenho que me adaptar. Adaptar-se ou apagar-se. Ela se levantou. Estava tremendo. Mãe, agradeço por ter vindo, mas não preciso que me diga como viver minha vida. Eu escolhi me casar com o Heitor. Eu escolhi isso. Você escolheu isso? Ou foi convencida de que isso é o que é certo? Chega, mãe! O grito dela me deixou sem ar. Clara nunca tinha gritado comigo. Nunca. Ela cobriu a boca com as mãos, como se não pudesse acreditar no que acabara de fazer. As lágrimas começaram a cair. Desculpe. Mãe, desculpe. Eu não queria. Levantei-me, a abracei. Ela desabou em meus braços. Chorou como eu não a via chorar desde que era pequena. Estou tão cansada, mãe. Tão cansada. Eu sei, querida. Eu sei. Heitor não era assim antes. Eu juro. Quando nos conhecemos, ele era diferente. Era doce. Era atencioso. Mas depois que nos casamos, ele mudou. Ou talvez eu nunca o tenha conhecido de verdade. Ele te bateu? Ela se afastou de mim, enxugou as lágrimas. Não, ele não. Ele nunca encostou a mão em mim. Então quem? Silêncio. Clara. Quem? Ela fechou os olhos. O pai dele. O mundo parou. O quê? O pai dele. Ele. Ele grita comigo. Diz que sou inútil, que não sei cozinhar, que não sei limpar, que não sou boa o suficiente para ser a esposa do filho dele. E às vezes ele me empurra ou puxa meu braço ou joga coisas em mim. E o Heitor? Heitor não faz nada. Diz que o pai dele está certo, que eu tenho que aprender, que a mãe dele aguentou mais. Eu estava lutando para respirar. Clara, isso é violência. Não, mãe, não é violência. É só que o pai dele é de outra geração. É um daqueles homens durões. Você sabe como são. Não, minha filha. Isso não é ser de outra geração. É ser abusivo. E seu marido é cúmplice. Não diga isso. Por que você o está defendendo? Porque ele é meu marido. E daí? Isso lhe dá o direito de deixar você sofrer? Ela ficou em silêncio. Olhou para o chão. Suas mãos tremiam. Ajoelhei-me na frente dela. Peguei suas mãos nas minhas. Clara, ouça-me com muita atenção. Você não merece isso. Você merece um homem que a defenda, que a proteja, que a ame de verdade. E se Heitor não pode fazer isso, então ele não é o homem para você. Mas, mãe,
Eu o amo. Eu sei, minha filha, mas amor não é suficiente. Amor sem respeito não é amor, é dependência. E dependência mata. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de dor, e por um momento pensei que ela ia reagir. Pensei que ela ia dizer: "Você está certa, mãe. Me tire daqui." Mas ela não o fez. Em vez disso, enxugou as lágrimas, levantou-se e disse: "Mãe, agradeço por se preocupar comigo, mas estou bem, de verdade. Só estou passando por uma fase difícil. Todos os casamentos passam por isso." "Não, Clara, nem todos." "Sim, mãe. Você e meu pai também tiveram problemas. Mas seu pai nunca deixou ninguém me desrespeitar, e eu nunca o deixei me controlar." "Bem, talvez seja por isso que vocês se separaram. Aquelas palavras me machucaram mais do que eu esperava." Clara percebeu. Seu rosto mudou. "Desculpe, mãe, eu não quis dizer isso. Estou confusa. Estou cansada. Mas prometo a você. Estou bem." "Sim, eu prometo." Eu não acreditei nela, mas não podia forçá-la a sair. Não podia arrastá-la para fora daquela casa, porque Clara não era mais uma criança. Era uma mulher adulta, e as decisões eram dela, mesmo que essas decisões a estivessem matando por dentro. Despedi-me, a abracei forte. Disse-lhe que se ela precisasse de ajuda, era só me ligar, a qualquer hora, dia ou noite. Ela assentiu. Disse que sim, que ligaria, mas eu sabia que não ligaria, porque Clara já estava presa, e o pior era que ela não via isso. Ou talvez visse, mas tinha decidido ficar quieta, se submeter, aguentar, como tantas mulheres, como sua avó, como sua bisavó, como gerações de mulheres que aprenderam que sofrer em silêncio era uma virtude. Mas eu não ia deixar minha filha seguir esse caminho. Saí daquela casa com o coração em pedaços, mas também com outra coisa, uma certeza. Se Clara não podia se salvar, então eu o faria por ela. Liguei para Roberto naquela mesma noite. "Preciso que você fique de prontidão. Se a Clara me ligar, se ela me disser que algo aconteceu, preciso que você esteja pronto para agir." "O que você acha que vai acontecer?" "Não sei, mas algo vai acontecer. E quando acontecer, não vou hesitar. Vou buscá-la e vou tirá-la de lá. E se Heitor resistir? Então lidaremos com o Heitor. E com o pai dele." Houve um silêncio. "Se o pai dele se envolver, Roberto, você vai ter que fazer seu trabalho. Entendido?" Desliguei e esperei. Esperei por semanas, por meses, com um nó no estômago, com o medo me corroendo por dentro, imaginando se eu estava exagerando, se estava sendo uma mãe superprotetora, se Clara estava realmente em perigo, ou se eu estava apenas imaginando coisas. Até que um dia, enquanto eu estava no trabalho, meu telefone tocou, e ouvi a voz embargada e aterrorizada da minha filha dizendo: "Mãe, meu sogro me bateu." E tudo explodiu. Às vezes, confiamos demais nas pessoas erradas. Você já se decepcionou com alguém que amava? Conte-me sua história nos comentários. Eu quero ler. Os meses que se seguiram àquela visita foram os mais difíceis da minha vida. Continuei trabalhando, continuei vivendo minha rotina. Mas uma parte de mim estava sempre em alerta, sempre esperando, como um animal que pressente uma tempestade antes da primeira gota de chuva cair. Clara me ligava de vez em quando, sempre conversas breves, sempre com aquela voz controlada, medida, como se alguém estivesse ouvindo do outro lado. "Oi, mãe. Como você está?" "Bem, minha filha. E você?" "Bem também. Só liguei para dar um oi." "Tem certeza? Está tudo bem?" "Sim, mãe, está tudo bem. Tenho que ir. Eu te amo." E ela desligava. Eu ficava com o telefone na mão, sentindo que algo estava errado, mas sem poder fazer nada. Roberto me disse para ter paciência, que Clara tinha que perceber por si mesma, que se a pressionássemos, ela se afastaria ainda mais. Talvez ele estivesse certo, mas a paciência dói. Dói como uma faca lenta girando no peito todos os dias. Uma tarde, enquanto eu estava no mercado comprando legumes para a semana, vi alguém familiar. Era Lúcia, uma vizinha do bairro onde Clara morava.
Eu a conhecia porque uma vez, quando fui visitar minha filha, ela estava regando seu jardim e nos cumprimentamos. Dona Sônia, certo? Ela disse. Sim, Lúcia. Que bom te ver. Como está a Clara? A pergunta me pegou de surpresa. Bem. Por quê? Lúcia baixou a voz, olhou ao redor como se não quisesse que mais ninguém ouvisse. É que... Não quero me meter onde não sou chamada, mas tenho notado coisas. Meu coração começou a bater mais rápido. Que tipo de coisas? Bem, às vezes ouço gritos da casa da Clara, a voz de um homem, muito alta. E uma vez eu vi o sogro da Clara sair de casa e bater à porta. Ele parecia furioso. E então eu vi a Clara na janela. Ela estava chorando. Fechei os olhos. Respirei fundo. Quando foi isso? Cerca de 1 mês atrás. Eu quis ir bater na porta, mas meu marido me disse para não me envolver, que era um assunto de família. E você tem visto a Clara ultimamente? Sim, mas ela quase não sai. Eu a via passeando ou saindo para o trabalho. Agora mal a vejo. E quando a vejo, ela está sempre com pressa, como se não quisesse que ninguém falasse com ela. E o Heitor? Ele sai cedo e volta tarde. Mas o pai dele, aquele homem, ele vai lá quase todos os dias. Às vezes fica até tarde da noite. E a Clara fica sozinha com ele? Sim. Bem, até o Heitor chegar em casa. Minhas mãos tremiam. Lúcia, se você ouvir gritos de novo, pode me ligar? Dei-lhe meu número de telefone. Por favor, ela é minha filha. Ela assentiu. Claro, dona Sônia. Eu também tenho uma filha. Eu entendo. Nos despedimos. Saí do mercado sem comprar nada. Entrei no meu carro e chorei. Chorei de raiva, de impotência, de medo, porque agora não eram apenas suspeitas. Agora havia testemunhas, havia gritos, havia lágrimas. E eu, sua mãe, não podia fazer nada. Ou talvez pudesse. Talvez eu pudesse fazer algo que vinha evitando. Liguei para o Roberto. Preciso que você investigue os antecedentes do sogro da Clara, o pai do Heitor. Quero saber quem ele é, o que fez, se tem ficha. Você acha que ele tem ficha? Não sei, mas um homem que trata uma mulher assim, que grita com ela, que a empurra, esse homem não aprendeu isso do nada. Alguém o ensinou, ou ele sempre foi assim. Ok, deixe-me ver o que consigo encontrar. Qual o nome dele? Ricardo. Ricardo Martins. Ele foi militar. Agora tem uma loja de autopeças em Campinas. Perfeito. Ligo para você em alguns dias. Roberto era policial. Ele tinha contatos. Sabia como encontrar informações. 3 dias depois, ele me ligou. Sônia, encontrei algo. O quê? Ricardo Martins tem um histórico. 15 anos atrás, sua esposa, a mãe de Heitor, registrou uma queixa por violência doméstica. Meu sangue gelou. O quê? Sim, mas ela a retirou alguns dias depois. Segundo o relatório, ela disse que foi um mal-entendido, que estavam passando por problemas conjugais, que tudo estava resolvido. E depois disso? Depois disso, nada. Não houve mais queixas. Mas, segundo alguns vizinhos da época, os gritos eram ouvidos com frequência. E ela, a esposa, parou de sair de casa. Tornou-se muito quieta, muito submissa. E como ela morreu? Oficialmente, de câncer, há 8 anos. Mas alguns dizem que o câncer não foi a única coisa que a matou. Que ela estava muito magra, muito fraca, como se tivesse parado de comer, como se tivesse desistido. Senti que não conseguia respirar. Roberto, aquele homem matou a esposa. Não com um soco, mas ele a matou. Ele a apagou pouco a pouco. Eu sei. E agora ele está fazendo o mesmo com a Clara. E o Heitor? Heitor cresceu vendo isso, vendo o pai gritar, vendo a mãe se submeter. Ele aprendeu que é assim que um casamento funciona, que o homem manda e a mulher obedece. E agora ele está repetindo o padrão. Tenho que tirar a Clara de lá. Mas ela não quer sair. Então eu vou fazer com que ela queira. Como? Não sei, mas vou fazer alguma coisa. Desliguei.
Naquela noite não consegui dormir. Fiquei acordada olhando para o teto, pensando na Clara, pensando naquela casa, pensando naquele homem, Ricardo. Entrando todos os dias, gritando, empurrando, destruindo lentamente a alma da minha filha. E pensando no Heitor, o homem que eu achava que era bom, o homem que prometeu amar a Clara e que agora, como um covarde, deixava seu pai tratá-la como lixo. Decidi fazer algo arriscado. No dia seguinte, saí do trabalho mais cedo. Dirigi até a casa da Clara. Sabia que Heitor não estaria lá. Sabia que seriam apenas Clara e Ricardo. E era exatamente isso que eu queria. Cheguei às 3 da tarde. Toquei a campainha. Ninguém respondeu. Toquei de novo. Esperei. Finalmente a porta se abriu. Era Ricardo. Alto, ombros largos, com um rosto duro e um olhar frio. "O que você quer?" Ele me perguntou, com aquele tom que os homens usam quando acreditam que as mulheres não merecem respeito. "Vim ver minha filha. Ela não está aqui." "Sim, ela está. O carro dela está bem ali." Apontei para o carro da Clara estacionado em frente à casa. Ricardo cerrou a mandíbula. "Eu disse que ela não está aqui. E eu disse que quero vê-la." Nós nos encaramos. Foi um duelo silencioso. Uma batalha de vontades. Eu não ia recuar. Depois de alguns segundos ele se afastou. "Entre. Mas não demore. Tenho coisas a fazer." Entrei. A casa estava na penumbra, as cortinas fechadas, o ar pesado. "Clara." Chamei. Nenhuma resposta. "Clara está na cozinha", disse Ricardo, cruzando os braços. Fui para a cozinha e lá estava minha filha, de costas para mim, de pé no fogão, cozinhando. "Clara." Ela se virou, e o que vi me destruiu. Seu rosto estava inchado, seus olhos estavam vermelhos, e em sua bochecha esquerda havia uma marca vermelha recente. "Mãe." Ela sussurrou. Ricardo apareceu atrás de mim. "Sua filha é muito desastrada." Ela bateu a cabeça no armário. Olhei para ele com ódio. "Ela bateu a cabeça no armário? Ou você bateu nela?" Seu rosto não mudou. Ele me mostrou surpresa, nem culpa, apenas desprezo. "Senhora, recomendo que saia. Você não tem nada a ver aqui. Tenho tudo a ver aqui. Ela é minha filha. E ela é a esposa do meu filho. E enquanto ela morar nesta casa, tenho o direito de corrigi-la quando ela comete um erro." "Corrigi-la? É assim que você chama? Bater em uma mulher é corrigi-la? Se ela não sabe cozinhar, tem que aprender. Minha esposa aprendeu. E a Clara vai aprender também." Clara começou a chorar. "Senhor Martins, por favor, pare." "Cale a boca!" Ele gritou com ela. E eu explodi. Fui para cima dele. Pequena, sim, mas furiosa. Nunca mais grite com ela. Nunca mais encoste um dedo nela. Porque se o fizer, farei você se arrepender. Ele riu. Uma risada fria e zombeteira. "Você? O que você vai fazer?" "Uma mulher solteira, uma divorciada." "Sou divorciada, mas não estou sozinha. E se você tocar em um fio de cabelo da minha filha, saberá o que é o inferno." "Você está me ameaçando?" "Não, estou te avisando." Nós nos encaramos. Desta vez, ele foi o primeiro a desviar o olhar. "Saia antes que eu chame a polícia." "Chame. O pai da Clara é policial. Eu adoraria que ele viesse." Isso o desarmou. Apenas por um segundo, mas foi o suficiente. "Clara, vamos," eu disse. "Você não pode levá-la," disse Ricardo. "Ela é adulta. Ela pode sair quando quiser." "Certo, Clara?" Clara olhou para mim. Havia tanto medo em seus olhos, tanta dor, tanta confusão. "Mãe, não posso. Heitor vai ficar tão bravo." "Deixe-o ficar bravo. Você não pode ficar aqui." "Mas ele é meu marido, e você é minha filha. E não vou deixar ninguém te machucar. Nem o pai dele, nem ele, nem ninguém." Clara chorou mais forte. "Mãe, eu não sei o que fazer." "Eu sei. Confie em mim." Ricardo deu um passo em nossa direção. "Se você a levar, Heitor virá procurá-la. E não vai ser bonito. Deixe-o vir."
Estarei esperando. Peguei a mão da Clara. Ela tremeu, mas não a soltou. Vamos, querida. Saímos daquela casa. Ricardo não nos impediu, mas seu olhar era de puro ódio. Coloquei Clara no meu carro. Ela chorava sem parar. Mãe, o que vou fazer? Heitor vai me matar. Não, Clara, ninguém vai te matar. Eu prometo. Dirigi de volta para minha casa. Clara não parou de chorar durante todo o caminho. Quando chegamos, eu a sentei na sala, fiz um chá de camomila para ela e a abracei. Vai ficar tudo bem, querida, eu prometo. Mas no fundo, eu sabia que isso era apenas o começo, porque homens como Ricardo não deixam suas vítimas irem tão facilmente. E homens como Heitor, criados na violência, também não. Naquela noite, liguei para Roberto. Preciso que você venha. Clara está comigo e acho que Heitor vai vir. Estou a caminho. E esperamos. Enquanto conto esta história, me pergunto de onde você está ouvindo. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Clara passou a noite inteira na minha casa. Ela não falou muito, apenas chorou. Abraçava-se. Tremia toda vez que ouvia um barulho da rua. Sentei-me ao seu lado no sofá da sala e não me mexi. Eu a abracei. Acariciei seu cabelo como quando ela era pequena e tinha pesadelos. Acabou, minha filha. Acabou. Mas não tinha acabado. Estava apenas começando. Roberto chegou às 21 horas. Ele ainda estava de uniforme. Quando viu Clara, seu rosto mudou. Seus olhos se encheram de lágrimas. O que fizeram com você, minha pequena? Clara se levantou e correu para abraçá-lo. Ela chorou em seu peito como eu não a via chorar há anos. Pai, me desculpe. Me desculpe por não ter te contado antes. Você não tem nada pelo que se desculpar, Clara. Nada disso é culpa sua. Roberto olhou para mim por cima da cabeça de Clara. Seus olhos diziam o mesmo que os meus. Isso não podia continuar. Nós três nos sentamos na sala de estar. Eu fiz café. Clara o bebeu lentamente, com as mãos trêmulas. Clara, disse Roberto em voz baixa. Preciso que você me conte tudo desde o começo. Sem medo, sem vergonha. Tudo. Clara baixou o olhar. Não sei por onde começar. Comece pelo começo. Quando tudo isso começou? Ela respirou fundo. Acho que começou antes mesmo de nos casarmos. Mas eu não percebi. Como assim? Quando Heitor e eu namorávamos, ele era muito atencioso, mas também muito ciumento. Se eu saísse com minhas amigas, ele me ligava a cada meia hora. Se eu não atendesse na hora, ele ficava com raiva. Dizia que eu não o amava, que se eu realmente o amasse, estaria sempre disponível para ele. Roberto e eu nos olhamos. Eu achava que era porque ele me amava muito, continuou Clara, que o ciúme era um sinal de amor. Mas agora entendo que não era. Era um sinal de controle. E o pai dele? Perguntei. Quando você conheceu o pai dele? Eu o conheci um mês depois de começar a namorar Heitor. Fomos a Campinas. Ricardo, o pai de Heitor, me recebeu em sua casa, mas não foi gentil. Ele me olhou de cima a baixo, como se estivesse me avaliando, e então disse para Heitor, bem na minha frente. Ela é bonita, mas espero que saiba cozinhar, porque uma mulher que não sabe cozinhar não serve para esposa. Eu gelei. E o que Heitor disse? Ele riu. Disse, não se preocupe, pai. Se ela não souber, você pode ensiná-la. Clara suspirou. Senti-me desconfortável, mas pensei que era apenas o jeito dele, que ele era de outra geração, que com o tempo ele me aceitaria. E ele te aceitou? Perguntou Roberto. Não, ele nunca me aceitou. Desde o dia do casamento, ele começou a me criticar. Disse que meu vestido era muito simples, que a comida da festa não era boa, que eu tinha convidado muitas pessoas do meu lado e poucas do dele. Tudo o que eu fazia estava errado. E Heitor te defendia? Clara balançou a cabeça. Não. Ele apenas dizia, meu pai está certo, você precisa melhorar. Senti a raiva subir no meu peito. Depois do casamento, continuou Clara,
Ricardo começou a ir à nossa casa todos os dias. No começo, ele só vinha para jantar. Heitor dizia que seu pai estava sozinho, que desde que sua mãe morreu, ele não tinha ninguém, que era nosso dever cuidar dele. Cuidar dele, eu disse, ou deixá-lo controlar vocês. Eu não via dessa forma, mãe. Eu achava que estava sendo uma boa nora, uma boa esposa. Mas nada do que eu fazia era suficiente. Se eu cozinhava frango, ele dizia que queria bife. Se eu cozinhava bife, ele dizia que estava duro. Se a casa estava limpa, ele encontrava poeira em algum lugar. Se eu sorria, ele dizia que eu era uma boba. Se eu estava séria, ele dizia que eu era uma amargurada. As lágrimas começaram a cair novamente. E Heitor sempre ficava do lado dele. Sempre. Ele dizia que seu pai só estava tentando me ajudar, que se eu ouvisse seus conselhos, eu seria uma esposa melhor. E quando as agressões começaram? Perguntou Roberto com a voz tensa. Clara fechou os olhos. 6 meses atrás, eu estava cozinhando. Fiz sopa de legumes. Ricardo entrou, provou a sopa e disse que estava horrível, que parecia água suja. Eu disse a ele que sentia muito, que faria de novo. Mas ele se levantou, pegou a tigela e a jogou contra a parede. Cacos de vidro se espalharam pelo chão. E então? Então ele agarrou meu braço e me puxou em sua direção. Meu coração batia tão forte que doía. Ele disse: "Você é inútil. Minha esposa cozinhava 1000 vezes melhor que você. Não sei o que meu filho viu em uma mulher tão medíocre." Comecei a chorar. Disse a ele que sentia muito, que faria melhor. Mas ele apertou meu braço com tanta força que deixou hematomas. E então, ele me empurrou. Eu caí, bati o quadril na mesa. Roberto se levantou de um salto furioso. E onde estava Heitor? Na sala, assistindo TV. E ele não fez nada? Ele entrou na cozinha, viu o pai gritando comigo, me viu no chão e apenas disse: "Clara, levante-se, limpe essa bagunça, e da próxima vez, cozinhe algo decente." O silêncio que se seguiu foi pesado, tão pesado que mal conseguia respirar. "Essa foi a primeira vez que ele me bateu", disse Clara, "mas não foi a última." A partir daquele dia, Ricardo tornou-se mais agressivo. Ele me empurrava, puxava meu cabelo, me beliscava. E sempre, sempre com o Heitor ali, vendo tudo e não dizendo nada. "Por que você nem me ligou antes?" perguntou Roberto com a voz embargada. "Porque eu tinha vergonha, pai. Porque achei que a culpa era minha. Que se eu fosse uma esposa melhor, uma cozinheira melhor, uma mulher melhor, nada disso estaria acontecendo." "Clara, ouça-me com atenção", disse Roberto, ajoelhando-se na frente dela. "Nada disso é culpa sua. Nada. Aquele homem é um agressor, e seu marido é um covarde, e ambos merecem ir para a cadeia. Mas, pai, eu o amo. Eu amo o Heitor. Amar alguém que te deixa sofrer, isso não é amor, querida. Isso é medo." Clara cobriu o rosto com as mãos. "Não sei o que fazer. Não sei como sair disso." Fui até ela. Peguei suas mãos nas minhas. "Você já saiu, Clara. Você está aqui conosco. Você está segura. Mas Heitor virá. Ele me fará voltar." "Deixe-o vir", disse Roberto. "Eu estarei aqui. E ele não vai te levar a lugar nenhum. E se ele trouxer o pai? Se ele trouxer o pai, melhor ainda. Porque eu o prenderei por agressão." "Mas, pai, não tenho provas. Não fui ao médico. Não tirei fotos dos hematomas. A prova está no seu corpo. E temos o seu testemunho. Isso é o suficiente." Clara balançou a cabeça. "Não será suficiente. Ricardo tem dinheiro, tem contatos. Ele pode contratar advogados. Pode dizer que estou mentindo, que estou louca. Então vamos garantir que ele me possa", eu disse. Ambos olharam para mim. "Como?" perguntou Roberto. "Amanhã, vamos com a Clara ao Ministério Público. Vamos registrar uma denúncia formal contra Ricardo por violência e contra Heitor por cumplicidade." "Mãe, eu não posso." "Sim, você pode e você vai. Porque se você não fizer isso agora, isso vai continuar.
E um dia, aquele homem vai longe demais e ele vai te matar. Clara ficou em silêncio. Ela sabia que eu estava certa. Ok, ela disse finalmente. Eu vou fazer isso. Roberto assentiu. Bom, eu irei com você e vou garantir que esta denúncia seja levada a sério. Nós nos abraçamos os três. Foi um abraço longo, um abraço de uma família quebrada, mas unida. Uma família que luta, que resiste. Mas naquela noite, algo mais aconteceu. Às 23, bateram na porta. Nós três gelamos. É ele, sussurrou Clara. Roberto se levantou. Foi até a porta. Quem é? Ele perguntou sem abrir. É o Heitor. Vim buscar minha esposa. Ela não está aqui. Sei que ela está aí. A mãe dela a levou. Quero falar com ela. Não há nada para conversar. Vá embora. Não vou embora sem a Clara. A voz de Heitor soava desesperada, furiosa. Roberto abriu a porta. Apenas uma fresta, o suficiente para Heitor ver seu uniforme. Eu disse para você ir embora. Se você não for, vou te prender por perturbação da ordem. Você está me ameaçando? Não, estou te avisando. Clara está aqui por vontade própria, e ela não vai sair com você. Ela é minha esposa. Ela tem que vir comigo. Ela é uma pessoa, não sua propriedade. Heitor tentou empurrar a porta. Roberto a segurou firme. Dê mais um passo, e eu te algemo. Heitor congelou. Ele respirava pesadamente. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado ou bebido ou ambos. Clara! Ele gritou. Clara, saia! Precisamos conversar. Clara se levantou do sofá. Tentei impedi-la, mas ela me afastou com um aceno. Ela foi até a porta. Roberto se afastou. Heitor? Ela disse com voz firme. Não vou voltar. O quê? Por quê? O que sua mãe te disse? Ela está colocando ideias na sua cabeça? Ninguém colocou nada na minha cabeça. Eu vi a verdade. Que verdade? Que seu pai me bateu e que você deixou. Meu pai só estava te ensinando. Não! Clara gritou. Seu pai estava me agredindo, e você é cúmplice. Heitor ficou em silêncio. Pela primeira vez, ele não tinha resposta. Eu te amava, Heitor. De verdade. Mas não posso mais viver assim. Não posso continuar fingindo que está tudo bem quando não está. Clara, por favor, vamos conversar. Vamos consertar isso. Não há nada para consertar. Amanhã vou ao Ministério Público. Vou denunciar seu pai e, se precisar, vou denunciar você também. O rosto de Heitor mudou. De súplica para fúria. Você vai me denunciar? Depois de tudo o que fiz por você? O que você fez por mim, Heitor? Me deixou sofrer? Deixou seu pai me humilhar? Foi isso que você fez por mim. Eu te dei um lar. Te dei meu sobrenome. Te dei. Você não me deu nada. Você só tirou de mim. Você tirou minha dignidade, minha paz, minha felicidade. Heitor deu um passo para trás, como se as palavras de Clara fossem golpes. Você vai se arrepender disso, ele disse com uma voz fria. Vocês duas vão. Roberto se colocou na frente dele. Isso é uma ameaça? Não. É uma promessa. Porque meu pai não vai ficar quieto. E eu também não. Ele se virou e saiu. Entrou no carro e arrancou em alta velocidade. Roberto fechou a porta. Olhou para mim. Isso não acabou. Eu sei. Aquele homem voltará. E provavelmente trará o pai. Eu sei. E quando eles voltarem, vai ser feio. Eu sei, Roberto, mas não me importo, porque desta vez não vou deixar que eles machuquem minha filha. Clara abraçou nós dois. Obrigada. Obrigada por não me deixarem sozinha. Você nunca estará sozinha, minha filha, eu disse. Nunca. Naquela noite, nós três dormimos na sala. Roberto na poltrona, Clara e eu no sofá-cama. Eu não conseguia dormir. Fiquei acordada, vigiando a porta, esperando outra batida, mas ninguém veio. E isso me assustou mais, porque homens como Ricardo e Heitor não desistem facilmente. E quando eles voltam com tudo. O dia seguinte amanheceu com um céu cinzento, nuvens densas, como se até o tempo soubesse o que estava por vir.
Clara acordou cedo. Tinha olheiras profundas. Não tinha dormido bem. Nenhum de nós tinha. Fiz café, ovos mexidos com pão na chapa, arrumei a mesa. Tentei fazer tudo parecer normal, mas nada era normal. Roberto chegou às 8h. Ele não estava mais de uniforme, mas com roupas casuais. Jeans, uma camisa branca, uma jaqueta escura. Pronta? Ele perguntou a Clara. Ela assentiu, mas suas mãos tremiam. Estarei com você o tempo todo, eu disse, pegando sua mão. Você não está sozinha. Eu sei, mãe, mas estou com medo. É normal ter medo, mas o medo não pode te parar. Você já deu o passo mais difícil. Agora é só continuar. Saímos de casa, entramos no carro de Roberto. Sentei-me no banco de trás com Clara. Ela se agarrou à minha mão como se fosse uma tábua de salvação. Durante o trajeto, ninguém falou muito. Apenas o som do motor, o barulho da cidade, as buzinas, a vida seguindo seu curso, alheia à nossa dor. Chegamos ao prédio do Ministério Público às 9h30. Era um prédio cinzento, frio, cheio de gente esperando. Gente com rostos cansados, gente que já viu demais, gente como nós. Roberto conhecia alguns dos funcionários. Ele nos ajudou a pular parte da fila. Levou-nos a uma pequena sala onde uma mulher de uns 40 anos, de óculos e cabelo preso, nos esperava. Bom dia. Sou a senhora Mendes, do Ministério Público. Entendo que estão aqui para registrar uma queixa de violência doméstica. Clara assentiu. Sim, muito bem. Preciso que me conte tudo, em detalhes e com calma. Entendido? Clara respirou fundo e começou a falar. Ela contou tudo desde o começo, do ciúme de Heitor quando namoravam, das críticas de Ricardo, da primeira agressão, da sopa jogada, dos hematomas, do medo constante. A senhora Mendes tomava notas. Seu rosto não mostrava emoção, mas seus olhos diziam que ela já tinha ouvido aquela história 1000 vezes, com 1000 rostos diferentes, mas sempre a mesma história. Você tem provas físicas, fotos dos hematomas, laudos médicos? Clara balançou a cabeça. Não, eu. Tive medo que Heitor descobrisse. Existem testemunhas? Uma vizinha, Lúcia. Ela ouviu gritos. Roberto interveio. Posso conseguir o testemunho dela. Perfeito. Isso ajuda, disse a promotora. E o agressor principal é o sogro, Ricardo Martins. Sim. E seu marido, Heitor Martins? Ele também a agrediu fisicamente? Clara hesitou. Não diretamente, mas ele permitiu. Ele via o pai me bater e não fazia nada. É como se ele estivesse me batendo também. A promotora assentiu. Isso se chama cumplicidade, e também é crime. Vou incluir ambos na denúncia. O que acontece agora? Eu perguntei. Vamos emitir uma intimação para Ricardo Martins. Ele terá que vir e prestar depoimento. Se houver provas suficientes, ele será preso. Quanto a Heitor, ele também terá que prestar depoimento, e dependendo de seu testemunho, poderá enfrentar acusações por omissão de socorro. E a Clara está protegida? Vamos emitir uma medida protetiva. Nem Ricardo nem Heitor podem se aproximar da Clara. Se o fizerem, serão presos imediatamente. Clara começou a chorar. E se eles não respeitarem a ordem? É para isso que seu pai está aqui, disse a promotora, olhando para Roberto. Ele pode protegê-la, e nós também. Mas você tem que ser forte, Clara. Isso é apenas o começo. Clara assinou a denúncia. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a caneta. Mas ela o fez. Ela assinou. Saímos do Ministério Público com uma cópia da denúncia, com a medida protetiva, com um pedaço de papel que dizia que Clara estava protegida. Mas papéis não param balas, não param socos, não param homens cheios de raiva. E eu sabia disso. Voltamos para minha casa. Clara ficou em seu quarto, o antigo quarto onde cresceu, onde foi criança, onde foi feliz. Fiz o almoço, tentei me manter ocupada, mas minhas mãos tremiam.
Minha mente não parava de imaginar o que Ricardo e Heitor fariam quando recebessem a notificação. Às 15 meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Silêncio. Alô? Repeti. E então uma voz que congelou meu sangue. Senhora Matos, aqui é o Ricardo. Fechei os olhos. Respirei fundo. O que você quer? Quero que você me devolva a Clara. Clara não é minha para devolver. Ela escolheu sair, e ela escolheu te denunciar. Essa denúncia não vai dar em nada. Tenho advogados. Tenho contatos. Posso fazê-la desaparecer. Vá em frente, mas a Clara não vai voltar para você ou para o seu filho. Você não entende, senhora. Você está destruindo uma família. Você está colocando ideias na cabeça da Clara. Você está fazendo meu filho sofrer. Seu filho está sofrendo? E a Clara? E o sofrimento que você causou a ela? Eu só a estava educando, ensinando a ser uma boa esposa, como minha esposa foi. Sua esposa morreu triste e sozinha. Não quero isso para minha filha. Houve um silêncio longo e tenso. Você vai se arrepender disso, ele disse finalmente. Já me disseram, mas não me importo. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Liguei para o Roberto. Ricardo me ligou. Ele me ameaçou. O que ele disse? Que eu me arrependeria, que ele tem advogados, que pode fazer a denúncia desaparecer. Ele não pode. Já está registrada, está no sistema. Ele pode contratar quem quiser, mas isso não vai sumir. Mas Roberto, aquele homem é perigoso. Eu sei. É por isso que vou ficar aí com você. Não vou deixar nada acontecer com vocês. Obrigada. Desliguei. Clara desceu do quarto. Seus olhos estavam vermelhos. Quem ligou? Não quis mentir para ela. Ricardo. O rosto dela ficou pálido. O que ele disse? Nada importante, apenas ameaças vazias. Mãe, ele não faz ameaças vazias. Se ele disse algo, ele vai fazer. É por isso que seu pai estará aqui. E é por isso que não vamos sair de casa até que isso se resolva. Clara assentiu, mas eu sabia que ela estava com medo. Muito medo. Naquela noite, Roberto chegou com uma mala. Ficou no quarto de hóspedes. Colocou sua arma de serviço na mesinha de cabeceira, por precaução. Jantamos em silêncio. Sopa de legumes, pão, nada elaborado, apenas algo para encher nossos estômagos. Às 22 horas, Clara foi para a cama. Fiquei na sala com Roberto. Você acha que Heitor virá? Eu perguntei. Não sei, mas se vier, não estará sozinho. Você acha que ele trará Ricardo? É possível. E o que fazemos? Chamamos a polícia. Posso prendê-los por violar a medida protetiva. E se eles chegarem antes da polícia? Roberto olhou para mim. Então eu os impeço. Roberto, não quero que nada aconteça com você. Nada vai acontecer comigo. Mas não vou deixar nada acontecer com a Clara ou com você também. Levantei-me, o abracei. Obrigada por tudo. Você não precisa me agradecer. Ela é minha filha. E eu sempre a protegerei. Fui para a cama, mas não consegui dormir. Fiquei ali, olhando para o teto, ouvindo cada barulho, cada carro que passava, cada cachorro latindo. E então, às 2 da manhã, eu ouvi. Um motor parou em frente à minha casa. Levantei-me, fui até a janela, espiei pela cortina. Era o carro de Heitor. E ele não estava sozinho. Ricardo estava com ele. Meu coração começou a bater tão rápido que pensei que ia explodir. Eles saíram do carro. Heitor segurava algo na mão. Não consegui ver o que era. Ricardo caminhava com passos pesados e determinados. Corri para o quarto de Roberto. Roberto, eles estão aqui. Ele se levantou imediatamente, pegou a arma, foi até a janela. Droga! Ele sussurrou. O que fazemos? Fique com a Clara. Vou sair. Não, Roberto, nem saia. Vamos chamar a polícia. Já chamei, mas eles vão demorar. Não posso deixá-lo se aproximar da casa. Ele saiu. Corri para o quarto de Clara. Ela estava acordada, tremendo.
O que está acontecendo, mãe? Eles estão aqui. Heitor e Ricardo. Não, não, não. Ela começou a chorar. O que eles querem? Não sei, mas seu pai está lá fora. Ele não vai deixá-los entrar. Nós nos abraçamos. Ouvimos vozes lá fora. Gritos. Clara, saia, precisamos conversar. Era a voz de Heitor. Não vou sair. Clara gritou da janela. Vão embora! Não vou embora sem você! Ela nem vai sair! Roberto gritou. E se vocês não forem embora? Vou prendê-los! Você não tem autoridade aqui! Ricardo gritou. Isso é um assunto de família! Deixou de ser um assunto de família quando você encostou as mãos nela. Houve uma briga, gritos, e então um som que nunca esquecerei. Um tiro. Clara gritou. Eu gritei. Corremos para a janela. Roberto estava no chão, sangrando. Eu ainda me pergunto se fiz a coisa certa. O que você teria feito no meu lugar? Tudo aconteceu em câmera lenta. Vi Roberto no chão. Vi o sangue. Vi Heitor com uma arma na mão, tremendo, com os olhos arregalados, como se não pudesse acreditar no que acabara de fazer. Vi Ricardo, imóvel, com o rosto duro, sem expressar nada, como se fosse isso que ele esperava, como se fizesse parte do plano. Eu não gritei. Não chorei. Meu corpo apenas se moveu por conta própria. Corri para fora de casa. Corri em direção a Roberto. Clara gritava atrás de mim, mas eu não parei. Ajoelhei-me ao lado dele. Ele estava consciente, respirando com dificuldade. O sangue jorrava de seu ombro esquerdo. Roberto, Roberto, olhe para mim. Estou bem, ele sussurrou. É só o meu ombro. Tirei meu roupão, pressionei contra a ferida. Ele fez uma careta de dor. Aguenta, aguenta, a ambulância está vindo. Olhei para cima. Heitor ainda estava parado ali, a arma pendendo de sua mão, paralisado, em choque. Ricardo deu um passo em nossa direção. Foi legítima defesa, ele disse com uma voz fria. Ele nos ameaçou. Puxou a arma dele. Meu filho só estava se defendendo. Mentiroso! Eu gritei. Vocês vieram aqui, vocês violaram a medida protetiva. Vocês o atacaram. Não há testemunhas, disse Ricardo. É a nossa palavra contra a sua. Eu sou uma testemunha. Clara gritou da porta. Eu vi tudo. Ricardo olhou para ela com desprezo. Ninguém vai acreditar em uma mulher histérica que denunciou a própria família. Vão pensar que você está mentindo. Como sempre. Clara começou a caminhar em nossa direção. Ela tremia, chorava, mas estava andando. Não estou mentindo. E vou contar a verdade, mesmo que me custe tudo. Heitor olhou para ela. Pela primeira vez desde que saiu do carro, ele falou. Clara, eu não queria. Eu só. Ele ia. Ele ia o quê, Heitor? Clara disse com a voz embargada, mas firme. Me proteger. Era isso que ele ia fazer. Me proteger do seu pai. Me proteger de você. Clara, por favor, entenda. Eu não sabia que ia ser assim. Você sabia. Você sempre soube. Você soube quando seu pai gritou comigo pela primeira vez. Você soube quando ele me empurrou. Você soube quando ele me bateu. E você não fez nada. Você nunca fez nada. Heitor largou a arma no chão. Cobriu o rosto com as mãos. Começou a soluçar. Eu só queria que você fosse como minha mãe. Ela nunca reclamava. Ela sempre obedecia. Sua mãe morreu triste, Heitor. Morreu sozinha. Morreu sem amor. Era isso que você queria para mim? Ele me respondeu. Apenas chorou. Ricardo olhou para ele com nojo. Você é um covarde, disse ao filho. Assim como sua mãe. E naquele momento, algo no rosto de Heitor mudou. Algo se quebrou. Ele olhou para o pai e, pela primeira vez na vida, respondeu. Não. Você é o covarde. Você que bateu na minha mãe por anos. Você que a fez se sentir um lixo. Você que a matou lentamente. E eu. Eu deixei você fazer o mesmo com a Clara porque aprendi com você. Porque achei que era assim que se trata uma esposa. Ricardo deu-lhe um tapa. Cale a boca.
Heitor não se moveu, apenas o olhou com lágrimas nos olhos. Não, não vou mais me calar. Não vou mais te obedecer. Não vou ser como você. As sirenes começaram a soar à distância. Ricardo olhou para a rua. Seu rosto mudou. Pela primeira vez, vi medo em seus olhos. Estamos de saída, ele disse a Heitor. Não, disse Heitor. Eu fico. O quê? Eu fico. Vou enfrentar o que fiz. Vou contar a verdade. Se você contar a verdade, irá para a cadeia. Eu sei. E eu mereço. Ricardo agarrou seu braço. Não seja estúpido. Ainda podemos consertar isso. Heitor se soltou. Não há nada para consertar. Não mais. As viaturas chegaram. 3 carros, 6 policiais saíram com as armas em punho. No chão. Todos no chão. Ricardo levantou as mãos. Heitor se ajoelhou. A polícia os algemou. A ambulância chegou 2 minutos depois. Os paramédicos examinaram Roberto. Disseram que a bala atravessou seu ombro, que ele havia perdido sangue, mas que ficaria bem. Eles o colocaram na ambulância. Eu queria ir com ele, mas Clara pegou minha mão. Mãe, fique comigo, por favor. Eu fiquei. A polícia pegou nossos depoimentos. O meu, o da Clara, o dos vizinhos que saíram quando ouviram o tiro. Ricardo não disse nada, apenas olhava para o chão com a mandíbula cerrada. Heitor, no entanto, falou. Ele disse tudo. Que seu pai tinha agredido Clara, que ele tinha permitido, que eles tinham vindo naquela noite para levá-la à força, que Roberto tentou impedi-los, que seu pai lhe dera a arma, que em um momento de medo e raiva, ele havia atirado. Eu não queria matá-lo, ele disse, chorando. Eu só queria que ele nos deixasse em paz. Mas meu pai disse que se eu não atirasse, ele atiraria. E eu só. Ele não conseguiu terminar. Desabou. A polícia levou Ricardo e Heitor. 2 viaturas diferentes, 2 destinos diferentes. Ricardo seria acusado de violência doméstica, ameaças e violação de medida protetiva. Heitor seria acusado de tentativa de homicídio, cumplicidade e violação de medida protetiva. Ambos passariam anos na prisão. Clara e eu ficamos sozinhas na rua. Eram 3 da manhã. O bairro estava acordado, todos olhando, todos sussurrando. Mas eu não me importava. Abracei minha filha. Abracei-a com tanta força que pensei que ela ia quebrar. Acabou, minha filha. Acabou. E o papai vai ficar bem. Eu te prometo. Entramos em casa. Fechei a porta, fechei as cortinas e nos sentamos no sofá da sala. Clara não parava de tremer. Mãe, Heitor atirou no papai. Eu sei. A culpa é minha. Não, Clara. Não foi sua culpa. Nada disso foi sua culpa. Foi culpa de Ricardo. Foi culpa de Heitor. Foi culpa de homens que aprenderam que a violência é poder. Mas eu o amava. Eu sei, minha filha, mas amor não é suficiente. Amor sem respeito, sem dignidade, sem paz. Isso não é amor. É destruição. Clara chorou no meu peito. Chorou como eu nunca a tinha visto chorar antes. Ela chorou tudo o que guardou por dentro. Todo o medo, toda a dor, toda a vergonha. E eu a deixei. Porque às vezes, chorar é a única maneira de começar a curar. Os dias que se seguiram foram difíceis. Roberto ficou no hospital por 1 semana. A bala havia danificado alguns nervos. Ele precisou de cirurgia, fisioterapia. Mas sobreviveu. Quando pude visitá-lo, o encontrei sentado na cama, com o braço na tipóia, assistindo TV. Oi, eu disse. Oi, ele respondeu com um sorriso cansado. Sentei-me ao lado dele. Obrigada por nos proteger. Você não precisa me agradecer. Era meu dever. Foi mais do que um dever. Foi o amor de um pai. Ele assentiu. Seus olhos se encheram de lágrimas. Como está a Clara? Melhor. Pouco a pouco. Ela está fazendo terapia. Está reconstruindo sua vida. E o Heitor? Em prisão preventiva, aguardando a audiência. O advogado dele diz que ele vai se declarar culpado, que vai aceitar a sentença. E o Ricardo? Também na cadeia. Mas ele ainda nega tudo.
Diz que é inocente, que Clara está mentindo, que eu a manipulei. Roberto suspirou. Homens como ele nunca assumem a responsabilidade. Nunca. Eu sei. Mas não importa mais, porque a Clara está livre. E isso é tudo o que importa. Roberto pegou minha mão. Você fez a coisa certa, Sônia. Você salvou nossa filha. Não, nós a salvamos juntos. Ficamos em silêncio. Um silêncio confortável. O silêncio de duas pessoas que, embora não fossem mais um casal, ainda eram uma equipe. 6 meses se passaram. Ricardo foi condenado a 8 anos de prisão por lesão corporal grave e ameaça. Heitor foi condenado a 5 anos por tentativa de homicídio, com possibilidade de redução da pena por colaborar com a promotoria. Clara se divorciou. O processo foi rápido. Heitor não contestou. Assinou tudo sem brigar. E pouco a pouco, minha filha começou a sorrir novamente. Ela começou a vir à minha casa aos domingos novamente. Começou a tomar café comigo novamente. Começou a me contar seus planos novamente. Quero abrir aquela escolinha, mãe. Aquela com que sempre sonhei. Então abra. Você acha que eu consigo? Eu sei que você consegue. Porque você é forte. Mais forte do que pensa. Ela sorriu. E aquele sorriso era real. Era livre. Um dia, enquanto estávamos sentadas na mesa da cozinha, Clara disse algo que nunca esquecerei. Mãe, obrigada por não desistir de mim. Eu nunca ia desistir, minha filha. Você é minha filha. E uma mãe nunca abandona sua filha. Mas muitas mães o fazem. Muitas mulheres estão passando pelo que eu passei. E ninguém as ajuda. Ninguém as ouve. É por isso que você tem que contar sua história, Clara. Para que outras mulheres saibam que não estão sozinhas, que podem sair, que podem se curar. Você acha? Eu sei. E foi o que ela fez. Clara começou a dar palestras em centros comunitários para mulheres que sofreram violência, para mulheres que tinham medo de sair, para mulheres que pensavam que não havia esperança. E ela lhes dizia a verdade, que sair é difícil, que dói, que dá medo, mas que vale a pena. Porque a vida depois do abuso é possível. A paz é possível. A felicidade é possível. E eu, sua mãe, estava lá em cada palestra, para cada lágrima, para cada sorriso. Porque é isso que as mães fazem. Nós estamos lá, protegemos, lutamos, mesmo que nos custe tudo. 2 anos se passaram desde aquela noite. 2 anos em que a vida nos ensinou que a justiça nem sempre chega rápido, mas sempre chega. Ricardo cumpriu sua pena na penitenciária do estado. Segundo um advogado amigo de Roberto, o homem que um dia foi militar, que um dia impôs medo com sua mera presença, havia se tornado outra pessoa. Na prisão, ninguém o temia, ninguém o respeitava. Os detentos sabiam por que ele estava lá. Violência contra a mulher. E na prisão, isso é uma marca que te segue, que te isola. Ricardo não era mais o homem durão que gritava e batia. Era um homem velho, curvado, que comia sozinho, que andava de cabeça baixa, que ninguém queria por perto. Um dia, recebi uma ligação. Era do hospital da prisão. Ricardo tinha sofrido um ataque cardíaco. Não foi grave, mas também não foi leve. Seu coração estava fraco. Muito fraco. O médico me disse que Ricardo tinha pedido para falar com um familiar, com seu filho, com sua nora. Mas Heitor se recusou. Disse que não tinha nada a dizer a ele, que seu pai havia morrido para ele no dia em que o forçou a atirar em Roberto. E Clara também se recusou. Não com raiva, não com ódio. Ela simplesmente disse: eu já o perdoei, mas isso não significa que eu tenha que vê-lo. Então Ricardo ficou sozinho naquela cama de hospital. Sem família, sem visitantes, sem ninguém para segurar sua mão enquanto seu coração falhava. Ele uma vez me chamou de louca. Uma vez me disse que eu estava destruindo sua família. Anos depois, soube que ele estava sozinho naquele hospital. A vida sempre cobra suas dívidas. Não senti alegria quando soube, mas também não senti pena. Senti apenas equilíbrio.
Porque Ricardo passou seus últimos anos exatamente como fez tantas mulheres se sentirem. Sozinho, com medo, impotente. Heitor saiu da prisão depois de 3 anos. Sua pena foi reduzida por bom comportamento e por colaborar com as autoridades. Quando saiu, não tinha para onde ir. Sua casa havia sido vendida para pagar advogados. Seu pai ainda estava na prisão. E Clara? Clara já havia seguido em frente. Ele tentou ligar para ela 1, 2, 10 vezes. Ela nunca atendeu. Até que um dia, Clara decidiu vê-lo. Não porque quisesse voltar com ele, não porque sentisse falta dele, mas porque precisava fechar aquele capítulo de sua vida. Eles se encontraram em uma cafeteria. Um lugar público, neutro. Eu quis ir com ela, mas Clara me disse: "Não, mãe. Isso é algo que tenho que fazer sozinha." Esperei por ela do lado de fora, sentada em um banco, vendo as pessoas passarem, rezando em silêncio. Meia hora depois, Clara saiu. Seus olhos estavam vermelhos, mas ela não estava chorando. "Você está bem?" perguntei. "Sim, estou bem." "O que aconteceu?" Ele me pediu perdão. Disse que está em terapia, que entende todo o mal que me causou. Que se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. "E o que você disse a ele?" "Eu disse que o perdoo." Mas que perdoar não significa esquecer, ou voltar, ou dar-lhe outra chance. Como ele reagiu? Ele chorou. Disse que entendia, que não esperava nada de mim, que só queria que eu soubesse que ele estava mudando, que estava tentando ser uma pessoa melhor. "E você acreditou nele?" Clara pensou por um momento. "Não sei, mãe. Talvez ele esteja mudando. Ou talvez ele só tenha aprendido a dizer as palavras certas. Mas não é mais minha responsabilidade descobrir. Não é mais meu problema." Eu a abracei. "Estou tão orgulhosa de você, minha filha." "Obrigada, mãe. Por tudo." Essa foi a última vez que Clara viu Heitor. Meses depois, soube por uma amiga que Heitor havia se mudado para outra cidade, que estava trabalhando na construção civil, que morava sozinho, que não estava namorando ninguém, que não falava com ninguém sobre seu passado. Alguns diriam que isso é triste, que um homem merece uma segunda chance. E talvez mereça. Mas não com a mulher que ele machucou, não com a família que ele destruiu. Heitor perdeu Clara para sempre. E essa foi sua maior sentença. Maior que a prisão. Maior que a rejeição de seu pai. Ele perdeu o amor de uma boa mulher e nunca mais o terá de volta. Roberto se recuperou completamente. Bem, quase completamente. Seu braço esquerdo nunca recuperou toda a sua força. Ele teve que deixar seu trabalho como policial de campo e foi transferido para um trabalho de escritório. No começo, ele ficou frustrado. Dizia que sentia falta das ruas, da ação, de se sentir útil. Mas com o tempo, ele encontrou outra maneira de ser útil. Começou a dar palestras em escolas para jovens sobre violência doméstica, sobre como reconhecer os sinais de abuso, sobre como proteger as mulheres em suas famílias. E os jovens o ouviam, porque Roberto não falava como um policial. Ele falava como um pai, como um homem que tinha visto a dor de perto, que havia sangrado para proteger sua filha. Um dia, depois de uma de suas palestras, um menino de uns 17 anos se aproximou dele. "Senhor Roberto, meu pai bate na minha mãe e não sei o que fazer." Roberto ajoelhou-se na frente dele, olhou-o nos olhos. "Sim, você sabe o que fazer. Você tem que protegê-la. Tem que dizer a ela que ela não está sozinha. E tem que procurar ajuda." "Mas como? Meu pai é forte. Eu não posso." "Você não tem que lutar com ele. Você só tem que quebrar o silêncio. Fale com um professor, um tio, a polícia. O silêncio é o que mata. Uma voz é o que salva." O menino chorou e Roberto o abraçou. Naquela noite, Roberto me contou o que havia acontecido, e enquanto falava, vi lágrimas em seus olhos. "Sônia, se eu tivesse apenas conversado com a Clara antes, se tivesse feito mais perguntas, se tivesse insistido..."
Não se culpe, Roberto. Você fez tudo o que pôde. E quando a Clara precisou de você, você estava lá. É isso que importa. Ele assentiu. Mas há tantas Claras por aí, tantas mulheres sofrendo, e ninguém faz nada. É por isso que você fala. É por isso que a Clara fala. Para que essas mulheres saibam que há uma saída. Roberto sorriu. Você está certa. Quanto a mim, minha vida também mudou. Depois de tudo o que aconteceu, não pude voltar à minha rotina como se nada tivesse mudado. Não podia continuar indo para o trabalho, verificando números, vivendo como se não tivesse visto o que vi. Pedi demissão do meu emprego na empresa têxtil. Depois de 30 anos. Meus colegas de trabalho não entenderam. Meu chefe também não. Mas eu entendi. Entendi que a vida é curta, que o tempo é precioso e que há coisas mais importantes do que um salário. Usei minhas economias para abrir algo que sempre sonhei. Um abrigo para mulheres vítimas de violência. Não era grande, apenas uma casa pequena nos arredores da cidade com 3 quartos, uma cozinha, uma sala de estar. Mas era um lugar seguro. Um lugar onde mulheres como a Clara podiam vir, sem dinheiro, sem documentos, sem perguntas, apenas com sua dor e sua esperança. Clara me ajudou. Roberto também. Conseguimos doações, voluntários, advogados que trabalhavam de graça, psicólogos que davam terapia gratuita. E pouco a pouco, aquele lugar pequeno se encheu de vida, de mulheres que chegavam quebradas e saíam inteiras, de crianças que chegavam com medo e saíam brincando, de histórias que chegavam em silêncio e saíam em voz alta. Um dia, uma mulher de 40 e poucos anos chegou ao abrigo. Ela tinha 2 filhos pequenos com ela. Tinha um olho roxo, um lábio partido. Posso ficar? Ela perguntou com a voz trêmula. Claro que pode. Esta é sua casa agora. Ela chorou. Abraçou seus filhos. Obrigada. Obrigada por não fechar a porta para mim. Nós nunca fechamos a porta aqui. Nunca. Naquela noite, enquanto eu preparava o jantar para todas as mulheres no abrigo, pensei em Ricardo, em Heitor, em todos os homens que usam sua força para destruir. E pensei na justiça. Não a justiça dos tribunais, não a justiça das leis, mas a justiça do karma, a justiça da vida. Ricardo acabou sozinho, Heitor acabou vazio. E nós? Nós acabamos juntas, fortes, reconstruídas. Essa é a maior justiça, aquela que ninguém pode tirar de você. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, 5 anos se passaram desde aquela noite. 5 anos desde o tiro, desde os gritos, desde o medo. 5 anos em que aprendi que a dor pode se transformar em sabedoria, que as feridas podem se tornar cicatrizes que contam histórias, e que o amor de uma mãe é a força mais poderosa do universo. Clara tem agora 31 anos. Ela abriu sua escolinha. Chama-se Sementes de Esperança. É pequena, mas linda, cheia de cores, risadas e crianças correndo e brincando. Ela é feliz, inteira, livre. Conheceu alguém, um homem bom, um professor como ela, alguém que a trata com respeito, com ternura, com amor de verdade. A primeira vez que ela me apresentou a ele, eu estava nervosa. Tive medo de errar de novo, de confiar em alguém que não merecia de novo. Mas quando o vi com a Clara, quando vi como ele a olhava, como a ouvia, como a fazia rir, soube que desta vez era diferente. Mãe, quero que você conheça o André. André apertou minha mão, olhou-me nos olhos. É uma honra conhecê-la, Dona Sônia. Clara me falou tanto de você, de tudo o que você fez por ela. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Não, não qualquer mãe. Você a salvou. E por isso, sempre a respeitarei. E sempre cuidarei da Clara como você cuidou dela. Meus olhos se encheram de lágrimas. Só te peço uma coisa, André. Ame-a. Não a controle. Ame-a de verdade. Eu prometo. E ele tem cumprido sua promessa. No ano passado, Clara e André se casaram. Foi um casamento pequeno e íntimo em um jardim cheio de flores brancas. Roberto a levou ao altar.
Eu chorei. Chorei de felicidade, de alívio, de gratidão. Porque desta vez, minha filha escolheu bem. Desta vez, minha filha encontrou o amor que merecia. Roberto ainda dá palestras, ainda salva vidas com suas palavras. Ele se casou de novo também, com uma mulher boa, tranquila, que o ama e cuida dele. Ele e eu ainda somos amigos, ainda somos uma equipe, porque mesmo que nosso casamento não tenha dado certo, nossa família deu. E é isso que importa. O abrigo cresceu. Não é mais apenas uma casa pequena. Agora temos 2 casas, 12 quartos, capacidade para 20 mulheres e seus filhos. A cada mês, novas histórias chegam, novas lágrimas, novas esperanças. E a cada mês, vejo mulheres que chegam quebradas e saem inteiras. Mulheres que chegam com medo e saem com coragem. Alguns dias atrás, uma mulher de 60 e poucos anos veio ao abrigo. Ela carregava uma mala velha, seus olhos estavam inchados, suas mãos tremiam. "Posso ficar?" Ela perguntou. "Claro que pode. Entre." Ela entrou, sentou-se na sala de estar e começou a falar. Fui casada por 40 anos. 40 anos aguentando, 40 anos de silêncio. Achei que era tarde demais, que na minha idade não adiantava mais sair. Mas hoje, minha neta me disse algo que mudou minha vida. Ela disse: "Vovó, nunca é tarde para ser feliz." Ela chorou, e eu chorei com ela. "Sua neta está certa," eu lhe disse. "Nunca é tarde demais. Enquanto tivermos fôlego, podemos recomeçar." Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas real. "Obrigada. Obrigada por abrir esta porta para mim. Esta porta está sempre aberta para você, para todas. Às vezes, quando estou sozinha, penso em tudo o que aconteceu. Em Ricardo, em Heitor, naquela noite de sangue e gritos. E me pergunto se fiz a coisa certa, se poderia ter feito as coisas de forma diferente, se poderia ter poupado tanta dor a Clara. Mas então eu a vejo. Vejo minha filha sorrindo. Vejo minha filha livre. Vejo minha filha viva. E entendo que sim, fiz a coisa certa. Porque uma mãe não pode impedir seus filhos de sofrer, mas pode estar lá quando eles sofrem. Ela pode segurá-los, pode lutar por eles, pode lembrá-los de que não estão sozinhos. E foi isso que eu fiz. É isso que sempre farei. Há algo que aprendi nestes anos, algo que quero compartilhar com todas as mulheres que ouvem esta história. Se você está em um relacionamento onde gritam com você, onde a controlam, onde a fazem se sentir pequena, saia. Por favor, saia. Não espere até ser tarde demais. Não espere que os golpes fiquem mais fortes. Não espere que sua luz se apague completamente, porque você vale mais, muito mais. Não importa a sua idade, não importa há quanto tempo você está aí, não importa quantas vezes lhe disseram que você não pode. Sim, você pode. E você não está sozinha. Existem mulheres como eu, como a Clara, como todas aquelas que passaram pelo abrigo. Mulheres que acreditarão em você, que a apoiarão, que caminharão com você. Você só precisa dar o primeiro passo, o mais difícil, o mais importante, o passo em direção à porta. Alguns meses atrás, recebi uma carta. Não tinha remetente, apenas meu nome escrito à mão no envelope. Eu a abri. Era de Heitor. Dizia: "Senhora Matos, sei que não tenho o direito de lhe pedir nada. Sei que nem mereço o seu perdão, nem o da Clara, nem o de ninguém. Mas quero que saiba que todos os dias penso no que fiz. Todos os dias carrego esse peso. E todos os dias tento ser melhor. Não para ter a Clara de volta, eu entendo isso. Eu a perdi para sempre, e isso é justo. Mas para que, se um dia eu tiver filhos, não repita os erros do meu pai, para que o ciclo termine comigo. Obrigado por salvar a Clara. Obrigado por fazer o que eu não tive coragem de fazer. Respeitosamente, Heitor." Li a carta várias vezes. Não senti raiva. Não senti perdão. Senti apenas nada. Porque Heitor não faz mais parte de nossas vidas. Não importa mais o que ele sente, o que ele pensa, o que ele faz.
A única coisa que importa é que a Clara está bem, que ela está viva, que ela é feliz. Guardei a carta em uma gaveta e nunca mais a li. Hoje, enquanto o sol se põe atrás das montanhas, sento-me na varanda dos fundos. Tenho uma caneca de café com canela nas mãos, o mesmo tipo de caneca que a Clara usava quando era pequena. Penso em toda a jornada, em tudo o que perdemos, em tudo o que ganhamos. E entendo que a vida não é perfeita, que nem sempre tem finais felizes, que às vezes a justiça é lenta, às vezes a dor dura anos, às vezes as cicatrizes nunca desaparecem. Mas também entendo que a vida continua, que o amor continua, que a esperança continua, e que enquanto houver mulheres dispostas a lutar, a quebrar o silêncio, a abrir portas, haverá um futuro, haverá liberdade, haverá paz. Se minha história ajudar apenas uma mulher a abrir os olhos, já terá valido a pena. Se minha história ajudar apenas uma mãe a agir, já terá valido a pena. Se minha história ajudar apenas uma pessoa a entender que o verdadeiro amor não machuca, já terá valido a pena. Porque as histórias não são contadas apenas para lembrar o passado, são contadas para mudar o futuro. E este é o meu presente para você, para todas vocês, para todas as mulheres que precisam ouvir que sim, é possível, que sim, há uma saída, que sim, há vida após a dor. Obrigada por ouvir até o final. Obrigada por estar aqui. Obrigada por acreditar em mim. E se você está passando por algo semelhante, se conhece alguém que está sofrendo, por favor, haja. Não espere, não hesite, não tenha medo. Porque o silêncio mata, mas uma voz salva. E juntas, podemos salvar muitas mais. Deus te abençoe, e até a próxima. Obrigada por ouvir até o final. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se e ative o sininho para ouvir mais histórias de mulheres que transformaram sua dor em sabedoria. Todo dia, uma mulher, uma lição de vida. Compartilhe esta história com alguém que você ama. Às vezes, uma história como esta pode mudar um dia inteiro. Deus te abençoe e até a próxima. S.